Moacir, eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, esse bate-papo, e entender um pouquinho desse momento que o agronegócio está vivendo. Tivemos anos muito bons no agro, né? E esse ano um pouco mais de dificuldade. Como é que você está vendo o cenário do agronegócio? E depois eu vou querer falar um pouco sobre investimentos nesse segmento. Bom dia, Tamer. Obrigado pelo convite. O agronegócio, como você disse, eu falei aqui tanto da financeira, né? O agronegócio é o motor da economia brasileira. Esse reconhecimento vem ano após ano, né? O papel importante demais das commodities na nossa balança comercial. O Brasil hoje, com um superávit que saiu da ordem de 96 bilhões de dólares, todo ele calçado no mundo das commodities, seja das agrícolas, seja das minerais. Então o agro vem ocupando um espaço de relevância muito importante. O Brasil é o principal player mundial, somos o maior exportador líquido de alimentos para o planeta, e assim seremos ao longo do tempo. Apesar de todas as críticas de desmatamento que nós escutamos, o Brasil é um país com vocação e a gente não precisa derrubar uma só árvore para continuar alimentando o crescimento da população mundial. Então, muito obrigado pelo convite. Então, mas essa questão que eu queria te perguntar. O Brasil hoje o agro está segurando a economia brasileira e segurou nos últimos 10 anos aí, e tem muita essa discussão na Europa em relação aos subsídios, essa briga Brasil e União Europeia. Você acha que isso é uma coisa que vai ser resolvida? O Brasil consegue ultrapassar isso? Ela tem que ser resolvida, né? Eu me preocupo mais com o marketing negativo interno do Brasil do que com o conhecimento externo. O mundo sabe que o Brasil vai ser o grande provedor, não só de grãos, mas de energia limpa. O Brasil é a grande potência do hidrogênio, né? Hidrogênio verde. Então o Brasil tem um papel de destaque e é uma grande oportunidade, tá? É a nossa grande oportunidade de sermos efetivados como celeiro do mundo, tá? A Europa vai reconhecer. São discussões políticas, né? A gente fala, você mesmo falou, o Brasil subsídio. O Brasil não tem subsídio, parece ter, ele não existe. Mas a gente devagarzinho, e o agro veio conquistando. Eu acho que a Covid foi um divisor de águas, porque o agronegócio é uma indústria a céu aberto, você concorda comigo? Sim, sim. E aí, a Covid, que foi um evento que nós nunca tínhamos presenciado no planeta, né? Tudo se movimentou e algumas empresas sumiram. O agronegócio não. Se manteve forte, é verdade. Eu não como eu não como no escritório, mas eu vou comer dentro da minha casa. Então, o agro ali se fortalece, ainda há muita coisa a se fazer, mas o agro é o principal motor dessa economia e será para sempre. Agora, um ponto que eu queria falar com você é sobre essa infraestrutura, porque eu me lembro que em 90 a gente importava alimentos, né? Isso. E depois a gente teve um fluxo de desenvolvimento do setor, crescimento. A gente é muito bom na produtividade, lá de plantar, de colher, mas dali para fora, da porteira para fora, a gente sempre teve dificuldades de infraestrutura, né? De portos. Como é que está isso? Como é que você vê isso hoje no Brasil? Desastre, né? Assim, eu gosto de falar sobre São Paulo, né? Onde nasci, cresci e vivo. Quantos carros nos últimos 10 anos, quanto aumentou a frota de veículos no estado de São Paulo ou no Brasil? Ela aumentou 10 vezes. Quantos quilômetros de rodovia ou de ruas públicas aumentaram? Não aumentou 10% do que aumentou a frota. Então começa a inviabilizar. Você foi muito feliz. O Brasil era importador de alimento nos anos 80, 90. Isso. Lembra quando dava uma crise, o trigo, o pãozinho? Lembro. A inflação de 85. A crise na Argentina lá, o pãozinho vai encarecer aqui, né? Tá aquela loucura. E era o impacto, né? E a gente, através de um desenvolvimento... Eu acho que tem uma coisa muito importante. Por incrível que pareça, aí é uma opinião, como que o país dá certo, né? E a agricultura deu certo. Independente da ideologia de governo, o Ministério da Agricultura, ele sempre foi algo diferenciado. Por que eu falo isso? Eu tive todas as espécies de governo que você puder imaginar. A gente teve Fernando Collor, Fernando Henrique, tivemos Lula, tivemos... Lula 1, Lula 2, Dilma, né? E Bolsonaro. Só que os ministros da Agricultura, eles não faziam política de governo.
eles faziam política de Estado. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Você lembra bem, e você conhece o mercado financeiro nos anos 80, 90, a criação do mercado futuro. Sim. Quanto a gente lutou, e a gente luta ainda, né? A gente não conseguiu implementar. Mas foram se criando estratégias, foram se criando oportunidades, independente do governo. Eu gosto de... Roberto Rodrigues foi ministro no governo Lula. E era um dos principais ministros do Lula. Isso. Lula adorava ele, né? E o Roberto é uma pessoa encantadora. E Bolsonaro teve Tereza Cristina. Sim, muito boa eu também. chamo, ela vai ser um ícone, alguns anos de reconhecimento. Ela fez um trabalho maravilhoso. E ali foram se criando estruturas que permitissem que o mercado participasse ativamente. Então isso, para mim, é algo que foi muito importante. Eu fui feliz de ter a oportunidade de conviver esses anos todos nesse mundo do agronegócio. Uma coisa que você falou é interessante, quer dizer, porque a gente discute muito o Brasil, as eleições acontecem, vem um novo governo e faz política de governo, não faz política de Estado, como você falou. Política de Estado é aquela que tem longo prazo, aquela que você faz não olhando para 4 anos, mas olhando para 30, para 40 anos, né? E eu acho que o agronegócio teve uma política de Estado.